Saiyajin X seria o melhor lançamento da linha Santa Cloth Myth X de 2025? Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos para mais uma análise de Cloth Myth. Saiyajin lançou no dia 16 de outubro deste ano, 2025, algumas semanas atrás, e já saíram boas fotos, né? Eu até achei estranho porque tava saindo pouquíssimas, mas agora já tá indo. E vou te falar que a figure está incrível. O meu ainda não chegou, tô esperando ele aqui chegar, vou trazer o review dele no canal, mas eu não posso deixar de fazer essa análise com as fotos que estão saindo, né? E cara, a figure mostrou ser algo que muitos esperavam, né? Outros ainda tinham um pouco de receio, será que vai ter downgrade, não vai? Mas esse Saiyajin é o trabalho que a Bandai precisa continuar. Ou seja, o que ela mostra, protótipo, mesmo que no acabamento final ali, que é a pintura, né? Que o protótipo, para quem às vezes não sabe, tá entrando nesse universo agora, o protótipo quando ele é apresentado na feira e até as fotos oficiais, ele é todo de plástico. Por isso que as peças ficam com a cor uniforme. Não tem diferença de cor de metal para plástico, ou tem aquele brilho muito forte, porque são peças de plástico. Então, aquelas fotos que a gente vê em feira, nos eventos, que tá com aquela figura toda brilhante, aquilo lá é toda de plástico, tá? E aqui já tá o acabamento final. Então a gente vai ter só vamos ter a certeza quando a figura lançar. Ou quando ela aparece em algum evento, numa Tamashii, na loja da Tamashii, já com o produto finalizado, aí você consegue ter essa noção. Mas, cara, aqui é pra ver o que a Bandai, quando ela quer, ela sabe fazer. Não teve downgrade nenhum, principalmente nas faces. As faces bem redondinhas, o queixinho ali, cara, tá lindo. Eu vou fazer o comparativo dele em breve, quando o meu Odin chegar, com o Seiya V3, que também é considerado uma das melhores faces do Seiya. Teve um downgradezinho no Seiya V3X, na minha opinião. Mas nesse aqui, tá perfeito. As cores, né, esse tom, esse azulado, ficou muito bonito. Ele tem um verniz, isso é fato, ele tem. Mas o verniz parece que dá mais problema nas peças douradas. O Mimi tem um verniz que dá um destaque maior na cor da armadura. Então, tá vindo esse verniz já tem um tempão, porém vem se destacando nos últimos anos. Bom, esse cabelo dele mais volumoso, tá muito bonito. A armadura do Odin muita gente acha estranha, né? Mas se você for pegar a história da espada Balmung, né? Que é a espada do Odin, que ela foi cravada numa árvore. Então toda a composição parece até diferente. A composição da armadura é como se fosse um tronco de uma árvore e a espada cravada, certo? Então por isso que ela é um pouco diferente assim. Mas esse Seiya tá perfeito, não vejo nenhum downgrade. Algo que poderia ter tido no Mimi nesse e veio no Odin, que é a questão da proporção da armadura ali. Então poderiam ter mantido essa proporção no Mimi, mas aí resolveram isso aí no Odin, tá ótimo. Eu acho que a capa poderia ter sido de pano. Na minha opinião, a capa ali poderia ter sido de pano. Porque como ele sendo o personagem ali que você precisa das 7 safiras de Odin para trazer essa armadura, ali a capa tinha que ser de pano. Ele poderia vir 2 capas como extras, né? Trazendo uma capa de pano para ele e uma pro Siegfried. Sabe? Eu acho que tá na hora da Bandai esquecer um pouco dessas capas de plástico, que já ficou meio que ultrapassado, e trazer o molde de pano. Tudo bem que ele aparece só com essa capinha lá na abertura do anime, contra o Siegfried, nem tem isso, né, no anime em si. Mas pra mim essa figura tá muito bonita. Eu acho que tanto ela quanto o Saiyajin são os 2 melhores lançamentos do ano. Tem o Odisseu também, mas no finalzinho do ano eu vou fazer um vídeo sobre os melhores itens do ano aí. Mas esse Saiyajin tá muito bonito. Tá um trabalho assim que, cara, é o que eu falo. Quando a Bandai quer fazer, ela sabe fazer. Mas ela vem errando muito na questão da pintura, em alguns detalhes, face, alguns pontos, mas nesse Odin tá perfeito. Nesse Odin está totalmente perfeito, não tem o que falar, cara. Várias fotos que saíram, eu não consegui achar algo assim que, cara, por foto. Então, eu quero receber em mãos pra gente fazer o review aqui. Assim que eu receber, eu já vou montar o estúdio, já vou gravar e já vou jogar no mesmo dia, dependendo. Porque, cara, esse Saiyajin tá muito bonito. Muita gente às vezes deixou de pegar ele por medo
A gente entende, óbvio, né? Devido às falhas da Bandai, principalmente no Yoga de Aquário, que foi, assim, algo tenebroso. Mas, cara, esse Seudin tá muito bonito. Beleza? Vamos esperar aí o chegar pra mim pra gente fazer o review, pra gente analisar melhor. Vou fazer um comparativo com o Seiya V3 com as faces. Eu queria muito pegar o Seiya Odin 1.0, que ele também é muito bonito. Quem sabe em breve aí. Então a minha única coisa assim, não é nem reclamar, mas que poderia ter ficado mais bonito era a capinha de pano. A capinha de pano ia dar aquele destaque, aquele charme a mais no personagem, sabe? Porque ele seria o personagem, entre aspas, que iria fechar o set, né? Mas falta o Fenrir ainda. Mas se ele tivesse vindo com a capinha de pano, cara... Eu não vou falar que não é 10/10, que pelas fotos aí pra mim tá sendo 10/10. Bom, e aí, o que vocês acharam desse Seudin? Vão pegar, gostaram, tão ansiosos, estão com o pé atrás, vão esperar por mais reviews, por mais fotos. E já falo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, porque eu vou trazer esse Seudin aqui pro canal. Fui!